Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Sou a professora Zilda e na aula de hoje daremos continuidade ao estudo do módulo 13 da apostila 3, sobre as águas do mundo e do Brasil. Para acompanhá-la, vocês podem abrir a apostila a partir da página 283. Na aula anterior, conhecemos a origem, o ciclo da água e a distribuição desigual do recurso pelo planeta, bem como seus diferentes usos e o impacto causado pela poluição das águas. Na aula de hoje, compreenderemos a importância da água para a realização das atividades humanas e conheceremos as principais bacias hidrográficas do Brasil. Como já vimos, os oceanos e mares representam mais de 70% de toda a superfície do planeta e totalizam mais de 97% de toda a água disponível no mundo. Além das atividades relacionadas à pesca e à extração do petróleo, outra atividade importante dos oceanos e mares está relacionada à navegação. Bastante utilizada para o transporte de pessoas e principalmente de cargas. A navegação tem como vantagens os custos mais baixos, menos poluição de poluentes e grande capacidade de carga. Uma das desvantagens, no entanto, é o tempo de entrega das mercadorias, que é maior do que o meio de transporte aéreos. A navegação fluvial aproveita as águas dos rios para o transporte de mercadorias e pessoas, e assim como a marítima, apresentam custos mais baixos e menos emissão de poluentes do que outros meios. No Brasil, há extensas e diferentes redes fluviais que representam um grande potencial hídrico. No entanto, a navegação fluvial para o transporte de mercadorias não é muito explorada. Apenas 5% dos transportes de carga são realizados por meio dos rios. Para aproveitar as águas dos rios para a navegação, dependemos de fatores naturais, como condições de relevo, chuvas e períodos de cheia. Os rios de planícies costumam ter desníveis menos acentuados e são mais lentos, o que favorece a navegação. Atualmente, com o desenvolvimento da tecnologia, foi possível implementar hidrovias em algumas regiões de planalto, que são terrenos com desníveis acentuados, com a possibilidade da instalação de eclusas, que funcionam como elevadores de água. As eclusas são formadas por comportas que permitem que as embarcações subam ou desçam, possibilitando a navegação em águas com desníveis muito acentuados. É o que veremos no próximo slide.
A energia elétrica é essencial para a sociedade atual, pois é ela que proporciona o conforto, o bem-estar, a segurança e o lazer para a sociedade. Ela é gerada principalmente nas usinas hidrelétricas, que utilizam a força das águas como combustível de geração de energia, por meio do represamento da água. A força contida nas águas dos rios movimenta as turbinas com muita potência e velocidade. E essas turbinas estão conectadas a geradores que transformam a energia mecânica, que é gerada pelo movimento, em energia elétrica. Elas são geralmente construídas em locais onde é possível aproveitar o desnível natural dos rios. Entre as principais vantagens da utilização de hidrelétricas estão o baixo custo da produção de eletricidade e o fato da energia produzida ser renovável e considerada limpa, ou seja, não emite poluentes. Suas desvantagens se devem à sua instalação, que provoca a inundação de terras produtivas e perda da biodiversidade local, e alterações no curso natural dos rios, em razão da necessidade de criar um lago artificial. Além disso, afeta diretamente a população, que é removida das áreas de construção, alterando as atividades econômicas e os usos tradicionais da terra. A matriz elétrica, ela é parte da matriz energética. Ela é formada pelo conjunto de fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica. No mundo, a maior parte da geração de energia elétrica é oriunda de fontes não renováveis, que são aquelas que estão presentes na natureza em quantidade limitada, ou seja, não podem ser renovadas caso acabem, pois elas levam milhões de anos para se formarem na natureza. Temos como exemplo o petróleo, carvão mineral. É o que mostra no gráfico ao lado, a matriz elétrica do mundo. Nós vemos que as duas maiores fontes são não renováveis, que é o carvão mineral e o gás natural, dando um total aí de 61%. Já no Brasil, é priorizada a matriz hidráulica, que faz maior uso de energias renováveis, porque elas são as fontes energéticas inesgotáveis. Eles investem muito na hidrelétricas como fonte de energia. É o que vemos no mapa, no gráfico do Brasil, matriz elétrica em 2017, em que 65% da capacidade elétrica do país é de uma fonte renovável. No Brasil, a matriz elétrica é baseada, então, em fontes renováveis de energia, ao contrário da matriz elétrica mundial. Isso é ótimo para o Brasil, pois além de possuírem menores custos de operação, as usinas que geram energia a partir de fontes renováveis, em geral, emitem menos gases de efeito estufa, ou seja, poluem menos a atmosfera. Antes de conhecermos as principais bacias hidrográficas do Brasil, vamos entender a diferença entre rede e bacia hidrográfica com o auxílio dos esquemas ao lado. A rede hidrográfica é o conjunto de rios de uma bacia. Ela está inserida na bacia hidrográfica e, portanto, subordinada a ela.
Já a bacia hidrográfica é a rede hidrográfica e também sua área de captação de água. Ela corresponde ao espaço territorial drenado por uma rede hidrográfica e que contém as pessoas que exploram as águas dessa rede para garantir a sua subsistência e desenvolver as atividades econômicas. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico e apresenta uma das mais extensas redes hidrográficas do mundo, com milhares de rios, lagos e represas, além de reservas subterrâneas. A rede hidrográfica brasileira é importante para o consumo, o transporte e a produção de energia elétrica. As principais bacias hidrográficas do Brasil são muito extensas e estão divididas em principais e secundárias, como é possível observar no mapa ao lado. Dentre as principais temos a Bacia Amazônica, Tocantins-Araguaia, de São Francisco, a do Paraguai, do Uruguai e Paraná. Destacaremos a seguir algumas características dessas bacias. O Rio Amazonas é o maior rio do mundo em extensão e volume de água e percorre aproximadamente 3.200 quilômetros em território brasileiro. Ele nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes, a mais de 5.000 metros de altitude e percorre aproximadamente 7.000 quilômetros até a sua foz, na ilha do Marajó, no Brasil. Os rios dessa bacia hidrográfica são muito utilizados para a navegação. O baixo custo e a falta de outros meios de transporte fazem as embarcações serem utilizadas tanto para o transporte de cargas quanto de pessoas. Bacia do Paraná. O Rio Paraná percorre 800 quilômetros em território nacional. Ele é o que mais gera energia elétrica no país. E na divisa com o Paraguai está instalada uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, a usina Itaipu Binacional, construída em parceria com o Paraguai. Nessa bacia funciona a hidrovia Tietê-Paraná, responsável pelo transporte de produtos agrícolas e também pelo escoamento de produtos voltados para a exportação, que chegam mais facilmente ao Porto de Santos, no estado de São Paulo, que é o mais importante porto brasileiro. O Rio São Francisco, também conhecido como Velho Chico, possui 2.800 quilômetros. Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e suas águas percorrem, entre outras áreas, o sertão nordestino, a região mais seca do Brasil, sendo muito importante para a irrigação das plantações e para o consumo da população local. Diversas barragens foram construídas para aproveitar o seu potencial hidrelétrico. E ele também é bastante importante para a navegação. Bacia do Tocantins e Araguaia. Os rios Tocantins e Araguaia dão nome a essa bacia. Ela está entre as maiores do Brasil. No Pará, a 300 quilômetros de Belém, foi construída a usina hidrelétrica de Tucuruí, a segunda maior do país. Para permitir sua implantação, uma grande área de floresta foi inundada, dando origem ao Lago Tucuruí. Chegamos então ao fim de mais uma videoaula. Espero que tenham aproveitado. Bons estudos e até a próxima semana.